Oiê, seja muito bem-vindo à Rota da Piscicultura Produtiva, o maior evento de piscicultura do Brasil. Eu sou Soraya Dallagnol, doutora em piscicultura, e durante esse evento eu vou te mostrar o caminho para você faturar R$125 mil por hectare em apenas uma safra produzindo peixes, sem precisar investir em tecnologia. Basta somente viveiro, água, peixe e ração. E eu sei que tudo isso parece quase impossível de acreditar. E você deve estar achando que eu estou exagerando. Eu também duvidaria se eu não tivesse ensinado dezenas de piscicultores, clientes e alunos meus que faturam isso com a piscicultura. Como é o caso do meu aluno André, que aplicou o método que uso há 10 anos e teve esse faturamento. Depois do curso que eu fiz com a Soraya e o acompanhamento técnico com ela, a minha produção eu consegui otimizar em menos de meio hectare de lâmina d'água. Eu estou conseguindo produzir em torno de 7 toneladas de tilápia. Aqui eu trabalho com tilápia. E nesse meio hectare, graças a Deus, a gente está chegando a um patamar de R$90 mil por safra, né? A safra principal que vai de setembro a março. E a segunda safra a gente estende um pouquinho pelo frio. Mas ainda está sendo, assim, eu consegui ampliar minha produção e produzir bem mais depois dessa assessoria. Agora você deve estar se perguntando, mas será que isso funciona na minha piscicultura? E eu já te respondo que sim, é possível você faturar R$125 mil por hectare em apenas uma safra, sem investir em tecnologia independente. Se você mora no sul, sudeste, centro-oeste, norte ou nordeste do Brasil, mesmo que a sua cidade faça frio ou calor o ano todo, independente da espécie de peixe que você produz, mesmo que você seja pequeno, médio ou grande piscicultor, esse resultado pode sim ser atingido. E você deve estar aí se perguntando, mas Soraya, isso realmente é possível? E eu entendo por que você duvida. Porque você sabe das dificuldades que tem aí no dia a dia da sua piscicultura. Porque você não conhece ninguém que tenha atingido esse faturamento. E isso é completamente normal, já que a maioria das pisciculturas do Brasil ainda não atingiram a eficiência produtiva. Mas saiba que com o método que eu ensino, é sim possível que qualquer pessoa atinja esse faturamento de R$125 mil ou até mais do que isso produzindo peixes. A chave para ganhar dinheiro com a piscicultura está em realmente entender como é que o processo funciona e aplicar isso. Não é só fazer um buraco na terra, encher de água, colocar os peixes e dar sobra de milho ou de soja e depois, quando os problemas aparecerem, porque eles vão aparecer, sair correndo para querer apagar esse incêndio. Olha alguns problemas que podem acontecer na sua piscicultura quando você começa sem aprender. A mortalidade dos alevinos no momento de colocá-los dentro do viveiro, ocasionado pelo preparo incorreto do viveiro para receber o alevino. A mortalidade dos peixes por falta de oxigênio, se você erra a quantidade de peixes que coloca dentro do viveiro. Ou ainda o atraso no crescimento dos peixes quando você não sabe fazer o controle eficiente da matéria orgânica do fundo do seu viveiro. Todos esses são erros que vão levar menor lucro ou até prejuízo para a sua piscicultura. E a única maneira de evitá-los é entender e aprender a produzir peixes com o meu método, que você vai conseguir isso. Antes de a gente entrar no método como eu ensino, você faturar R$125 mil por hectare na piscicultura, deixa eu te contar de onde foi que esse método surgiu. Afinal, nenhum treinamento surge do nada, né? Bom, eu me formei em zootecnia no ano de 2011, na cidade de Sinop, Mato Grosso. E durante o meu estágio de final de curso, eu fui trabalhar numa grande piscicultura que fazia reprodução e engorda de pintados e tambaquis na cidade vizinha onde eu morava. Logo na chegada dessa piscicultura, ao avistar aqueles 90 hectares de lâmina d'água, eu me apaixonei. E naquele momento eu sabia que eu queria trabalhar profissionalmente na piscicultura para o resto da minha carreira. Ao concluir a faculdade, eu comecei a trabalhar para uma casa agropecuária.
E devido à presença de 2 grandes frigoríficos na região, a quantidade de piscicultores aumentou e a demanda por serviços ligados à piscicultura também. Então eu passei a atender piscicultores com venda de ração, assistência técnica, diagnóstico de sanidade, planejamento da produção, elaboração de estratégias de manejo em busca de melhoria para as suas pisciculturas. Eu me lembro muito bem de uma vez que um piscicultor estava com problema de mortalidade de alevinos e recomendaram que ele usasse sulfato de cobre, que isso ia resolver o problema dele. No outro dia, esse mesmo piscicultor me ligou, dizendo que muitos dos seus peixes estavam morrendo. Quando eu fui até a piscicultura, fiz análises de água e a condição corporal dos peixes, identifiquei que os peixes tinham sido intoxicados pelo uso inadequado do sulfato de cobre por conta das condições inadequadas de qualidade de água. E naquele momento eu já não pude mais fazer nada e os 80 mil alevinos de pintado desse piscicultor morreram. Durante a faculdade de zootecnia, eu vi muito pouco sobre piscicultura, então eu precisei estudar muito fora da faculdade. Eu lia livros e artigos, colocava a teoria em prática a campo. E mesmo em piscicultores mais experientes, eu levava com que eles tivessem melhores resultados, porque eu conseguia levar a teoria à prática de um jeito que funcionava. Mas infelizmente, só a teoria e o que os livros ensinam é completamente diferente do que a prática. Porque informações contidas nos livros são isoladas e dificilmente encontramos um livro que faça a correlação de todas as informações que são muito conceituais. E eu percebi que precisava aprender mais, mas de um jeito que eu pudesse levar esse conhecimento, mas não isolado, considerando todos os fatores envolvidos para mais pessoas. Então eu passei a estudar, me especializei em piscicultura, fiz mestrado e doutorado na área, mas eu continuei sempre atuando a campo, porque mesmo eu buscando estudar e me aprofundar mais no conhecimento, eu sabia que eu precisava do ensino aplicado à prática do dia a dia no campo da piscicultura. Com meu conhecimento teórico profundo e a minha grande atuação a campo, todos os clientes que eu ensinava e atendia conseguiam depois seguir sozinhos, mesmo depois de terem tentado aprender e a produzir sozinhos sem sucesso. Então eu passei a ensiná-los a minha maneira de produzir peixes. Eles aprendiam o processo, melhoravam seu sistema de produção, aumentando com isso seu faturamento em 30%, 50% do que já produziam. Apaixonada que sou, vi que ao longo desses 10 anos de atuação na cadeia produtiva da piscicultura, muitos piscicultores têm dificuldade com coisas básicas, que fazem uma grande diferença na busca pelo aumento do faturamento na produção de peixes. E para que consiga levar para frente o meu propósito, que é fazer com que todos os piscicultores do Brasil ganhem muito dinheiro com a piscicultura, eu comecei não só a atender chamados de consultorias presenciais e online, mas também a dar aulas para que os piscicultores tivessem sim maior produtividade e lucro. O resultado do faturamento você só vê depois que o peixe está pronto para o abate e você já fez a despesca dos animais, mas ao longo do caminho você já começa a ver resultados, como melhora da qualidade de água, não ter problemas com falta de oxigênio ao longo da safra, não ter mortalidade de peixes e outros resultados que vão fazer diferença no faturamento final lá na sua despesca. Agora, se você está acompanhando esse evento nacional para piscicultores que querem ter lucro com a piscicultura e ganhar muito dinheiro, você deve ser um piscicultor que quer melhorar o faturamento da sua piscicultura ou alguém que já tem uma área rural com água disponível e tem o sonho de produzir peixes e quer aproveitar essa oportunidade de ter sim uma piscicultura produtiva. A piscicultura no ano de 2020 teve um crescimento de 5,93%, apesar de todas as dificuldades econômicas do país devido à pandemia.
O Brasil hoje já é o quarto maior produtor de tilápia do mundo e já está começando a fazer exportação de peixes para outros países. Em 2020, o Brasil exportou 6.680 toneladas de peixes para países como a China, Estados Unidos, Japão, Taiwan, Hong Kong, República Dominicana e Filipinas. E já se prepara para começar a exportar para a União Europeia e Reino Unido. E eu estou contando isso para você porque essa é uma super oportunidade. Com o interesse na exportação por parte das grandes empresas como Cevale, Copacol, o mercado interno será a grande oportunidade do pequeno e médio piscicultor. Em 2020, o Brasil produziu 802 mil toneladas de peixes. E se considerarmos que a população brasileira é de 211 milhões de habitantes, nós ainda não produzimos nem 1 quilo de peixe por pessoa por ano. E se junto com essa informação nós pegarmos o dado da balança comercial de pescados do Brasil, nós estamos importando menos pescado do que importávamos nos últimos 5 anos. Mas essa importação ainda é muito maior do que a exportação, atingindo assim um valor de 917 milhões de dólares anual em 2020. Ou seja, o brasileiro consome peixe, mas não só o que é produzido, porque nós ainda não temos volume de produção para isso. Em nenhuma atividade dá para ganhar dinheiro. Você precisa fazer dinheiro. Jogar o peixe na água e ir lá só para tirar quando ele tiver o peso não é fazer dinheiro, é jogar na sorte. Alguém por acaso abre uma empresa, coloca produto na prateleira, espera para ver se tem cliente que vai entrar e fica ali de braços cruzados? Não faz gestão, não faz cálculo de custos, sem saber se amanhã vai ter dinheiro para abrir as portas da empresa ou não? Ou ainda, se vai ter dinheiro para pagar os funcionários ou não? Não, nenhuma empresa dá certo desse jeito. E a piscicultura como empresa também não. Quem quer ver dinheiro da piscicultura precisa aprender manejo, fazer o peixe engordar comendo o mínimo possível de ração, sem estresse, sem mortalidade, sem doença. Desse jeito sim você vai fazer dinheiro na piscicultura, mas não ganha dinheiro. O piscicultor que não sabe identificar o comportamento dos peixes, não sabe o tipo de sistema de produção dele, não sabe a quantidade de peixes ideal a ser colocada dentro dos viveiros e usa ração de péssima qualidade ou ainda resíduo de grãos como alimentação dos peixes, dificilmente terá margens de lucro altas. Agora, os piscicultores que estão calculando a quantidade de peixes correta, alimentando os peixes com uma ração de altíssima qualidade e fazendo o monitoramento da qualidade de água, estão sim lucrando e ampliando as suas pisciculturas. Em qual desses dois tipos de piscicultores você quer estar? Agora eu vou te mostrar quais são as estratégias que são a base do meu método e que sem elas não adianta colocar equipamento caro, que não vai ter a produtividade e a lucratividade que você quer, que você precisa para fazer a sua piscicultura de maneira produtiva. Das duas, uma. Ou você contrata um profissional, um técnico, como eu, e paga R$1.000 a diária, ou você aprende. É extremamente importante que você entenda que as características da sua piscicultura são únicas e você precisa conhecê-las a fundo para saber como aplicar esses conceitos básicos. Então não dá para ficar pegando diquinha, começar tentando de qualquer jeito para ver se vai dar certo e se der certo, aí sim buscar conhecimento e informação para começar a investir na sua piscicultura de maneira realmente profissional. Aí você erra, perde dinheiro, acha que a piscicultura não dá certo. Não adianta só vir e me perguntar: Soraya, quantos peixes eu posso colocar no meu viveiro? E ficar esperando por uma resposta rápida. Porque para ter essa informação é preciso você analisar muitos outros fatores.
e é isso que você vai aprender aqui. Agora que você já me conhece, já sabe de onde o meu método surgiu e da importância de aprender sobre piscicultura, vamos aos passos que você deve seguir para torná-la mais produtiva. Antes de mais nada, se você tem uma área com água disponível através de córrego ou rio, veja se consegue nível para desviar parte dessa água para dentro da sua propriedade através de canais ou canos. Essa água ela será levada para os viveiros que serão construídos. E se você já possui uma represa, um lago, uma lagoa, saiba que é possível sim produzir os peixes nesse reservatório que você já possui. Só é necessário ver se o fundo dessa represa é limpo de paus, de lodo e se é um fundo compactado. Se existe água disponível para fazer renovação, deve-se ter sistemas de entrada e saída de água individuais, de maneira que a água saia do fundo do viveiro, para que isso te auxilie na remoção de matéria orgânica e água suja de dentro do viveiro. Mas caso não tenha água disponível para ter renovação, calma, você ainda pode produzir peixes mesmo que seja em água parada. Logo você vai entender isso. Depois que você já viu que tem essas condições básicas para começar, você vai precisar 1. Identificar o tamanho da área, o volume da água que tem e o quanto de dinheiro tem disponível para investir e o quanto você pretende faturar. Porque isso vai te ajudar a saber qual é o sistema de produção ideal para você implantar. Se é extensivo, semi-intensivo ou ainda um sistema intensivo. O sistema extensivo geralmente é uma produção utilizada para lazer ou subsistência, podendo ser melhor utilizada, onde a produtividade é de no máximo 800 gramas de peixe por metro quadrado, devido ao baixo ou nenhuma renovação de água. Nesse tipo de sistema de produção, o custo de produção e o risco são baixíssimos, assim como a quantidade de quilos de peixes produzidos. Sistemas semi-intensivos são a maioria das pisciculturas do Brasil. A produtividade para esse sistema é de 1 a 1,5 kg de peixes por metro quadrado. E nesse sistema, sim, é necessário ter maior controle dos parâmetros de qualidade de água, o custo de produção é baixo, risco baixo, necessidade de baixa a média renovação de água, uma maior quantidade de quilos de peixes são produzidos quando a gente compara com o sistema extensivo que eu expliquei anteriormente. E no sistema intensivo é utilizado por poucas pisciculturas no Brasil e são usadas basicamente para lugares com pouco ou nenhum volume de água. Peixes de alto valor agregado, mas nesse tipo de sistema, o valor do investimento é alto. Existe a obrigatoriedade ou de alto volume de renovação de água, ou de equipamentos tecnológicos como aeradores, filtros, sopradores, geradores de energia elétrica, ou ainda tudo isso ao mesmo tempo. Geralmente são produzidos em tanques suspensos, com produtividade acima de 10 quilos de peixe por metro cúbico. Então, alto custo de implantação, alto risco, alto conhecimento técnico especializado, alto custo com manutenção. Agora que você já conhece os 3 principais tipos de sistema de produção, eu vou te dizer que o foco e todo o conteúdo que eu trabalho aqui é somente com os 2 primeiros tipos de sistema de produção, o extensivo e o semi-intensivo, que nós vamos focar durante esse evento. O segundo passo é você identificar o tamanho do viveiro e o volume de renovação de água, porque esses fatores nos permitem saber quantos quilos de peixes serão produzidos no seu viveiro. É importante você saber quantos quilos de peixe poderá produzir em cada um dos viveiros, porque isso garante que você consiga ótimos resultados de ganho de peso dos peixes, além de tempo de ciclo de produção ideal e possibilidade de já fechar negociação de vendas dos peixes e garantir que terá o peixe na data programada.
O tamanho do viveiro pode ser medido em metros quadrados através de uso de uma trena, um aplicativo ou ainda um GPS. E o volume de renovação diária você pode tirar através do uso de um balde, né? Sabendo quanto tempo demora para encher esse balde e a partir daí saber quantos litros de renovação de água por dia e o percentual em relação ao volume total da água do viveiro. O terceiro passo é determinar o peso de abate dos peixes que você vai produzir. Isso permite que você saiba a quantidade de alevinos que precisam ser comprados. A quantidade de alevinos que serão comprados deve ser suficiente para produzir o máximo de quilos possível dentro do viveiro, mas permitindo que os peixes cheguem ao peso final, que negociou com o comprador ou que o mercado consumidor costuma comprar aí na sua região. Por exemplo, 800 gramas para tilápia ou 1,8 kg para peixes nativos, como o pintado e o tambaqui, por exemplo. Quando você coloca maior quantidade de alevinos do que é possível dentro do viveiro, a chance de mortalidade por falta de oxigênio é muito grande. E isso acaba com seu faturamento. E ainda você corre o risco de não conseguir fazer o peixe chegar no peso final. Ou ainda, pode demorar mais tempo para conseguir fazer o peixe chegar ao peso final. Isso atrasa o teu ciclo de produção e o lucro da tua piscicultura. E como é que você faz para determinar o peso de abate? Entendendo a preferência do seu cliente ou do comprador do seu peixe. O quarto passo é você monitorar e manter em boa qualidade a água. Concentração de oxigênio, compostos nitrogenados, transparência, poder tampão e todos os demais parâmetros de qualidade de água de cada um dos seus viveiros ao longo de todo o ciclo de produção. Isso pode aumentar a sua produtividade em 30% ou mais, porque a qualidade de água está diretamente relacionada com a rapidez de crescimento dos peixes, com a prevenção de doenças e, consequentemente, com o aumento da quantidade de quilos de peixes que podem ser produzidos no mesmo viveiro. Então, você precisa não só saber analisar, mas saber a relação entre cada um dos parâmetros e como isso influencia o bom crescimento dos peixes. O quinto passo é planejar e definir a estratégia de alimentação que vai ser utilizada aí na sua piscicultura. O manejo de alimentação ele precisa ser ajustado e calculado de acordo com a quantidade de peixes no viveiro, de acordo com a fase de produção, de acordo com a temperatura da água, concentração de oxigênio, amônia tóxica, nitrito e matéria orgânica. Saber quando deve-se ou não alimentar os peixes, e sim, tem momentos que é melhor deixar de alimentar os peixes para que os peixes possam aproveitar melhor o alimento, convertendo em ganho de peso, que é o que a gente precisa aqui. O ótimo aproveitamento do alimento é o que traz o aumento do lucro, ou seja, o peixe comer a menor quantidade de ração possível que transforme no maior ganho de peso possível. E acredite, é possível sim encontrar esse equilíbrio. Com condições ideais, é possível que o peixe consuma 100 a 200 gramas de ração a menos para atingir o peso de abate que você quer. Em dinheiro, isso significa que você consegue reduzir o custo de produção do peixe em até 9% usando a mesma ração. Só com essa estratégia correta de alimentação que vai melhorar a lucratividade em 50%. O sexto passo é identificar o comportamento anormal dos peixes que possam estar associados à baixa qualidade de água ou ao aparecimento de doenças e tratar dessas doenças precocemente. Nado errado, não se alimentar, não subir à superfície, ficar se coçando na parede do viveiro ou ainda ficar com o ato de boquejar. Quando você tem a capacidade de identificar precocemente o aparecimento de doenças, você consegue evitar o aumento da proliferação dessa doença no viveiro. Com isso, você evita que os peixes morram. Mas além disso, imagine você economizar
de R$300 a R$500 toda vez que precisar chamar alguém para identificar doenças no seu viveiro. É o valor que um profissional costuma cobrar para fazer esse tipo de diagnóstico, ou até mais do que isso. Quando você demora para identificar as doenças, você precisa fazer tratamento com medicamentos que só vão funcionar se os peixes ainda estiverem se alimentando. E como você já deve saber, o primeiro sintoma de peixe doente é parar de comer ração. Ou ainda ter que usar produtos químicos na água, mas que só vão ser eficazes quando você conhece a qualidade da água no momento da aplicação desses produtos. E é claro, todos os tratamentos de doença não garantem que não haverá mais mortalidade. Então, para que é que você vai correr o risco de perder dinheiro tratando peixes se você pode prevenir tais problemas antes deles acontecerem? O 7º passo é você ter o planejamento de quando os peixes estarão prontos para serem despescados. Se você sabe o peso que vai vender os peixes, consegue planejar quando os peixes vão estar prontos para venda. Então, você já pode ir negociando essa venda para não ficar com o peixe pronto no viveiro desnecessariamente. Quando você se planeja, você não corre o risco de não ter para quem vender o seu peixe. Lembra que eu te falei que no Brasil hoje nós produzimos menos de 1 quilo de peixe por pessoa por ano? Pois é, por isso os frigoríficos e mercados se antecipam e programam a compra de peixes antes mesmo de que os peixes estejam prontos, para garantir que vão ter o produto. A oferta de peixes no Brasil ainda é menor do que a demanda. Por isso, nós ainda importamos tanto pescado. Durante muito tempo, o aprendizado para ser aplicado a campo foi adquirido com experiências de erros e acertos, aliados a conceitos difíceis de serem aprendidos. O piscicultor precisou por muito tempo aprender na marra, sozinho, sem ter a quem recorrer, porque há bem pouco tempo atrás haviam ainda menos profissionais atuantes na piscicultura que pudessem solucionar os problemas. A falta de experiência ou o não conhecimento de conceitos dificulta o entendimento, solução e complexidade de problemas do dia a dia de uma piscicultura. Com isso, o piscicultor comete alguns erros, perde produtividade ou ainda evita de elevar a produtividade da sua piscicultura. Para você conseguir esses resultados, não adianta só saber como fazer lá no viveiro, tem que aprender a teoria. Tem que entender tecnicamente por que é que as coisas que acontecem dentro do viveiro estão realmente acontecendo. Por que a água oscila de qualidade? Por que está faltando oxigênio? Por que as doenças se proliferam? Por que é que os peixes pararam de comer? Por que é que os peixes não crescem ou não se desenvolvem? Quando você coloca a prática junto com o conhecimento técnico na sua piscicultura, é impossível você não ter lucro. Quando você toma decisões e usa as estratégias corretas, você consegue sim fazer com que a sua piscicultura seja mais produtiva. E é a partir daí que você passará a ter a possibilidade de faturar R$125 mil por hectare ou até mais do que isso numa única safra. Nessa aula, nós vimos as 7 estratégias indispensáveis que fazem a sua piscicultura ser realmente produtiva. 1. Identificar o tipo de sistema de produção. 2. Identificar o tamanho do viveiro e volume de renovação de água. 3. Determinar o peso de abate dos peixes. 4. Manter a água em boa qualidade. 5. Definir a estratégia de alimentação. 6. Monitorar o comportamento dos peixes. E 7. Ter compradores em vista. Na segunda aula, que vai ao ar na quarta-feira, eu vou te mostrar que é possível aumentar o faturamento da sua piscicultura sem investir em geomembrana, em soprador, em bioflocos, em filtros,
sem precisar escavar mais viveiros do que você tem hoje e poder faturar R$125 mil por hectare ou até mais do que isso em uma única safra. Enquanto isso, você pode deixar aqui embaixo comentários e feedback sobre essa primeira aula. Me conta se o que você viu até agora faz sentido para você. Compartilhe aqui junto comigo as sacadas que você teve durante essa aula. E se você tiver qualquer dúvida, pode escrever também aqui embaixo, porque eu vou responder todas as dúvidas sobre a rota da piscicultura produtiva. Então, até a próxima aula! Meu nome é Alessandro, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, né? E comecei com a produção de peixe, mais especificamente da tilápia, né? Há cerca de uns 3 meses. Da forma que eu comecei, de uma forma totalmente ineficiente, né? Comecei com uma densidade de estocagem muito alta, com um espaço muito pequeno, tive muita perca, cerca de 300 a 500 alevinos mais ou menos, por não ter um controle de água, não ter um dimensionamento correto do tanque, não saber. Comecei totalmente de forma amadora, não via minha piscicultura como uma empresa, né, na verdade, né, e com a ajuda do pessoal da Aqua Sucesso, né, hoje eu estou tendo meus resultados, né, tô criando meus alimentos de forma eficiente, né, estou produzindo de forma totalmente eficiente.